Olá, alunos do terceiro ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de longe mais uma vez. Na videoaula de hoje nós vamos fazer as correções das atividades de matemática e de língua portuguesa e ter conteúdos novos dessas duas disciplinas também. Então, eu vou começar por língua portuguesa, né, e corrigir o conteúdo da aula anterior, que são dois conteúdos diferentes: pronomes e coesão, das páginas 30 a 31, e notícia, né, que foi o que a gente leu, são das páginas 32, 33, 34. Então, vamos às correções primeiro, depois ao conteúdo. Vamos lá? Pronomes e coesão. Nós fizemos o número 1 juntos e eu vou repetir para que a gente saiba do que estamos falando. Releia o trecho a seguir e observe a palavra destacada. O menino aprendeu a ler aos 3 anos e aos 4 já assinou o próprio nome no RG. Ele conta que foi a mãe que o ensinou a ter orgulho de ser negro. A palavra em destaque, que é ele, é um substantivo, um verbo ou um pronome. Pronome, a gente já estudou isso nos outros volumes. Ele se refere ao menino ou ao próprio nome? Ao menino. 2. Releia outro trecho do texto. Vai ter sempre alguém que é racista, que vai ter uma opinião diferente. Por isso que eu gosto de aprender, não para poder debater com a pessoa, mas para mostrar para ela como é você ser negro, mudar o ponto de vista da pessoa e mostrar como você se vê. Então tem uma pergunta: a palavra ela, destacada no texto, se refere a quem? A uma pessoa, não é mesmo? E aí nós lemos: para criar um tecido é preciso entrelaçar os fios. Para criar um texto é preciso entrelaçar as palavras, ou seja, mostrar que faz uma referência à outra e que uma ideia se relaciona à outra. Esse entrelaçamento no texto é chamado de coesão. Então é o que faz o texto não ser repetitivo, não ser cansativo, com palavras corretas, um texto fluido de ler. E aí eu pedi as atividades, né? Então vamos lá. 3. Reescreva as frases substituindo as palavras destacadas pelos pronomes do quadro. Então nós temos ele, eles, elas e ela. Então nós temos 4 pronomes aqui, é o que a gente vai substituir aqui. Então vamos lá. As crianças aprenderão a discutir assuntos sérios. Então, o termo destacado é esse: as crianças participarão com entusiasmo de conversas sobre o tema. Então, vocês vão trocar as crianças por elas. Por que elas? Porque é plural, são as crianças. E aí, vocês têm que reescrever a frase, pessoal. Não é apenas para substituir, é para reescrever a frase inteira. As crianças aprenderão a discutir assuntos sérios. Elas participarão com entusiasmo de conversa sobre o tema. Já que eu usei o elas, eu já risco ele aqui que eu talvez não use de novo. B. Os livros pesquisados abordam temas sociais. Os livros são as maiores fontes de informação. Aqui nós vamos substituir por eles, porque está no plural. Os livros pesquisados abordam temas sociais. Eles são as maiores fontes de informação. Letra C. Este livro reúne vários poemas. Os poemas retratam o cotidiano das crianças. Então, esse livro reúne vários poemas. Os poemas também, a gente também pode usar eles. Por quê? Porque é plural, os poemas. Então, a frase reescrita fica: esse livro reúne vários poemas, ponto. Eles retratam o cotidiano das crianças. Letra D. A biblioteca da escola está repleta de bons livros. A biblioteca deve ser visitada sempre. A biblioteca é uma palavra no feminino e a gente vai usar o ela. Por quê? Porque está no singular. Reescrevendo a frase, ela fica desta forma: a biblioteca da escola está repleta de bons livros. Ela deve ser visitada sempre. Letra E. As alunas sabem que precisam discutir temas da atualidade. Por isso, as alunas estão pesquisando informações na mídia. A gente vai usar mais uma vez o elas.
porque as alunas são no plural, então a gente não pode usar ela, né? Então, reescrevendo a frase fica: as alunas sabem que precisam discutir temas da atualidade, por isso elas estão pesquisando informações na mídia. Então, nós usamos elas, eles, ela, elas. A gente não usou o ele, olha aí que curioso, não precisamos usar o ele. Página 31, 4. Leia novamente alguns trechos da reportagem. Sempre falei para ele sobre o preconceito que não tem que ligar para isso, que as pessoas são iguais, diz Dona Cícera. A que se refere a palavra isso? O isso destacado, ou seja, para que o menino Gustavo não deve ligar? Ele não deve ligar para o racismo ou o menino não deve ligar para o fato de que todos são iguais? Para o racismo, não é mesmo? Então a gente faz o X aqui no primeiro quadradinho. O resgate daquela reportagem marca o início de mais um mês da consciência negra, que é esse mês, sexta-feira, 20 de novembro. A palavra daquela, que está aqui em negrito, refere-se à reportagem publicada anteriormente ou à reportagem atual da RBA, daquela reportagem publicada anteriormente, tá vendo? Porque ele fala o resgate daquela reportagem. Gosto bastante da história africana. Gosto de ouvir, gosto de contar e às vezes até de fazer. Se eu sou mesmo um afrodescendente, este afrodescendente gosta de contar histórias, de fazer história. Nessa fala de Gustavo, a palavra este se refere a todos os afrodescendentes ou a ele mesmo? A ele mesmo, né? Este ele está se referindo a ele mesmo. Aquele e aquela são pronomes demonstrativos. Sua função é relacionar partes do texto e indicar a posição de algo em relação a quem fala. Então, o resgate daquela, ele está fazendo a associação de quem está falando, da outra reportagem. Este afrodescendente, ele está se referindo a ele. Então, é isso que os pronomes demonstrativos fazem. Eles indicam a posição de quem fala. Bom, terminamos a correção por aqui. Vamos ao conteúdo de hoje, que são as páginas. Nós terminamos a primeira parte da correção, que é pronomes e coesão. Agora nós vamos para a correção da notícia, do texto puxa-texto notícia, que nós lemos e foi pedido para vocês fazerem as páginas 32, 33 e 34. Então, vamos lá. Nós lemos juntos a notícia, mas é sempre muito bom vocês lerem de novo, sempre que forem fazendo as atividades. Então, vamos lá. 2. Sobre a estrutura da notícia, resolva as seguintes questões. Identifique e sublinhe o título. Bom, o título está muito óbvio, é valorização. Então, vou até pegar meu marca-texto aqui. Valorização da cultura negra enfrenta preconceito com arte. Este é o texto, já sublinhei. Quantos parágrafos aparecem nesse trecho da história? Então, nós temos aqui, quantos parágrafos tem essa notícia? Nós temos 1, 2, 3, 4 parágrafos. Então, esse trecho é composto por 4 parágrafos. Vamos escrever 4 parágrafos. Continuando, página 33. Qual é a função dessa notícia? Defender o fim do preconceito, demonstrar que arte é a melhor maneira de combater o preconceito ou informar o leitor sobre um projeto cultural que visa combater o preconceito? Informar, né? A gente, na nossa leitura, nós percebemos que ele está falando sobre uma festa, né? Um projeto que vai acontecer. Número 4, releia o primeiro parágrafo. Então, vamos reler? A Prefeitura de São José dos Campos realiza a partir desse sábado 7 até 11 de dezembro o projeto O Batalá, valorização da cultura negra pelo Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A programação ocorrerá no Centro da Juventude, Rua Aurora Pinto da Cunha, 131, no Jardim América, região sul de São José dos Campos. Então, nós relemos o primeiro parágrafo.
A. O que está sendo anunciado, ou seja, qual é o projeto que está sendo divulgado? O projeto Obatalá, valorização, ó, tá aqui, ó. O projeto Obatalá, valorização da cultura negra. É isso que vocês têm que escrever na A. B. Para quando está marcado o evento? Bom, a gente tem que se situar, ó. 3/11/2015 foi a data desta notícia. Como a gente sabe, aqui embaixo tem o acesso também. Então, a gente sabe que vai ocorrer, né? A notícia foi divulgada no dia 3 e vai ocorrer a partir de sábado, dia 7. Então, é entre 7 e 11 de dezembro do ano de 2015 foi quando ocorreu. Onde ocorrerá? No Centro de Juventude de São José dos Campos. Quem ou qual entidade é responsável pelo evento? A Prefeitura de São José dos Campos. Tudo isso está no primeiro parágrafo. Não precisa ser professor para entender. Eu só reli e consegui responder a A, a B, a C e a D da número 4. E eu vou ler mais uma vez a explicação sobre notícia para fixar bem na nossa memória. Notícia é um texto jornalístico que tem como função informar o público sobre fatos de interesse da sociedade que tenham ocorrido recentemente ou que estejam prestes a acontecer. O título e o corpo, ó, o título e esse é o corpo da notícia, são elementos essenciais, estruturado em parágrafos. O primeiro apresenta ao leitor, ó, as principais informações, o que é, quando ocorre e com quem, e os demais parágrafos acrescentam detalhes. Então, no primeiro a gente tem, ó, o que está acontecendo, para quando, onde e quem está fazendo. Tudo isso a gente obteve no primeiro parágrafo. Os parágrafos restantes foi só um acrescento, né? Eles foram falando um pouco mais da festa, falaram do curso de culinária que precisa se inscrever, mas todas as informações mais importantes estão no primeiro parágrafo. Continuando, página 34. 5. Relacione agora as informações com os parágrafos em que elas aparecem. Então, nós temos aqui A, para quando a informação aparece no segundo parágrafo, B, para quando a informação aparece no terceiro parágrafo e C, no quarto parágrafo. Então, vamos lá. Informa a finalidade do evento e sua importância. É lá no quarto parágrafo. C. Descreve as atividades que fazem parte da programação, segundo parágrafo. Informa quais atividades são abertas ao público e qual é a atividade que precisa de inscrição. É a B, né? O terceiro parágrafo. É lá que eles falam que para o curso de culinária precisa de inscrição. 6. No segundo parágrafo, a palavra gratuita. Como essa palavra é pronunciada? Converse sobre isso com os colegas e o professor. Gratuita. O que significa dizer que as atividades são gratuitas? Significa que não será cobrada a entrada para essas atividades, né? A gente sabe que gratuito, né, significa de graça. A gente não precisa pagar para entrar. 7. Releia este trecho. Acredita que só com o conhecimento da arte ou do belo, da cultura diferente, é que as pessoas deixarão de ter preconceitos. Porque a opção foi pelo uso da palavra preconceitos e não preconceitos. Bom, essa é uma discussão que a gente poderia fazer sozinhos, né? Porque a gente sabe que preconceitos, né, é diferente de preconceito, né? Assim, na forma de escrever. Mas ela é isso, é quando a gente tem um conceito prévio sobre algo. Então eu acho que nessa frase eles quiseram destacar mesmo preconceito, o seu preconceito, né? Em vez de escrever preconceito sem o aceito, a palavra toda junta. É uma maneira da gente refletir, certo? Bom, finalizamos as correções por aqui. Agora sim, nós vamos para o nosso conteúdo de hoje. Um minutinho para essa professora beber água e a gente já continua. Então vamos lá. Página 35. Futuro do presente do indicativo, conjugação verbal. Que palavra, hein?
Vamos lá, vou fazer a número 1 com vocês. A notícia lida anuncia um evento que ainda vai acontecer. Releia uma frase do texto e observe a palavra em destaque. A programação ocorrerá no Centro da Juventude, Rua Aurora Pinto da Cunha, 131, no Jardim América, região sul de São José dos Campos. Essa forma verbal indica tempo. Vocês acham que está no presente, no passado ou no futuro? No futuro, né? Porque o próprio enunciado do exercício fala que é um evento que vai acontecer. E, a programação ocorrerá, ela ainda vai acontecer. B. Reescreva essa frase de acordo com o novo começo sugerido. As atividades ocorrerão no Centro da Juventude, Rua Aurora Pinto, 131, no Jardim América, região sul de São José dos Campos. Então, o que nós fizemos aqui? As atividades, né? Nós colocamos no plural, então a gente precisa mudar, né? O verbo, né? O ocorrer, né? As atividades ocorrerão, continua sendo no futuro e a gente mudou. Agora vamos ler aqui essa informação. O futuro é o tempo usado para indicar ações que ainda vão ocorrer. Por exemplo, eu participarei de uma corrida. Tu participarás, ele participará, nós participaremos, vós participareis, eles participarão. Então, o futuro, ele indica sempre a ação, algo que vai acontecer. 2. Releia a frase inicial da notícia. A Prefeitura de São José dos Campos realiza, a partir deste sábado, 7 até 11 de dezembro, o projeto O Batalá. Sublinhe a forma verbal. A forma verbal é realiza, né? E essa forma verbal está no presente, no passado ou no futuro? No presente, né? Realiza, ela está fazendo nesse exato momento. Bom, não temos espaço aqui para escrever. Reescreva essa frase mudando a forma verbal para indicar futuro. A Prefeitura de São José dos Campos realizará. Eu vou escrever aqui, realizará a partir deste sábado, 7 até 11 de dezembro, o projeto O Batalá. Então, vocês percebem que também temos que mudar, né? Realizará, não realiza, né? Porque também tá certo. Então, não deixa de ser, né? De estar certo, porque é futuro, ainda vai acontecer. Então, eu vou deixar para vocês fazerem a página 36, 37... E aqui, na 38 e na 39 é um outro assunto. Então, vamos só para não nos perdermos. Futuro do presente do indicativo, fizemos a 1 e a 2 juntos e vocês vão fazer sobre esse conteúdo as atividades da página 36 e 37, que é tudo sobre futuro, né? O futuro do presente do indicativo, conjugação verbal. Com a realização dos exercícios, muita coisa vai ajudar a fixar e com a correção, melhor ainda. Páginas 38 e 39, palavras com LH e LI. O professor vai ditar uma palavra que aparece na notícia, anote-a. Então, eu vou falar para vocês, culinária. Culinária. Essa é a palavra. E essa palavra é escrita com LH ou LI. Eu vou até escrever culinária. Não vou escrever não, que vocês vão ter que me dizer aí. Então, a palavra é culinária e vocês vão ter que me responder se a palavra é escrita com LH ou LI. E aí, pessoal, na 9, por que algumas pessoas têm dificuldade na escrita de palavras com essas letras? Também vocês vão me dizer. E agora, fiquem atentos na página 38, na número 10, que eu vou ditar algumas palavras e vocês vão separar nas colunas. Mas eu vou ditar aleatoriamente, combinado? Eu vou até pegar o livro aqui, vou tirar de cena e vou ditar aí, número 10. Então, eu vou ditar filha e vocês vão colocar a palavra filha
Na coluna com LH ou na coluna com LI? Filha. Palavra 2, família. É na coluna com LH ou na coluna com LI? Então, ó, filha, família, mobília, milionário, galho, telha, cílio, sandália, malha, Júlio, molho, Emília, camélia, dália, brilho, conselho. São 14 palavras. Eu vou repeti-las e vocês vão colocá-las em cada coluna correta. As palavras que vocês achem que é na coluna com LH, vocês escrevam na coluna com LH. As palavras que vocês acham que é na coluna com LI, vocês vão colocar na coluna com LI. Vou repetir. Filha, família, mobília, milionário, cílio, telha, sandália, malha, Júlio, olho, Emília, camélia, dália, conselho, brilho. Vou repetir mais uma vez. Filha, família, mobília, milionário, telha, malha, sandália, Júlio, molho, Emília, camélia, dália, brilho e conselho. São 14 palavras. Vou voltar com o meu livro aqui para vocês verem. E aí vocês vão fazer as demais atividades, página 38 e 39. E eu já vou avisando aqui para vocês, pessoal, que infelizmente por estarmos preparados, nós estarmos separados, nós não vamos fazer as atividades 40, 41 e 42. São atividades que precisam ser mediadas, que a gente tem que fazer juntos. Precisaríamos estar juntos. Eu orientando vocês, tá bom? Mas vocês podem dar uma olhada no conteúdo, ver. Seria fazer uma notícia junto com alguém, tá bom? E aqui é uma conversa dirigida, eu preciso estar com vocês. Bom, então as atividades de hoje são, vamos retomar, as páginas 36 e 37 sobre futuro do presente do indicativo, conjugação verbal e exercícios com as palavras LH e LI, onde eu já fiz um ditado aqui e quando eu for fazer a correção, eu vou fazer o ditado mais uma vez. Vocês têm que colocar as palavras que eu ditei, dividi-las em duas colunas, palavras com LH e palavras com LI. Agora sim, nós vamos para o nosso conteúdo de matemática. E o que é o nosso conteúdo de matemática, pessoal? É a correção das atividades de litro e mililitro da última aula. Lembrando que eu fiz a número 1 já com vocês. 1. Quais produtos podem ser comprados por litro? Leite, água, suco, refrigerante, produtos de limpeza, entre outros que vocês forem lembrando, combinado? Número 2. Ligue cada produto à unidade de medida mais indicado para medir a capacidade. Então, nós temos uma caixa d'água, eu acho que é um produto de limpeza, um iogurte, água e um regador. Então, vamos lá. A caixa d'água, litro, né? A gente sabe que é litro. E aqui nós temos o que? Acho que é um shampoo, mililitro. A garrafa de água, litro. O iogurte, mililitro. E o regador, litro. Então, é isso. Página 43, número 3. Cada copo representado a seguir tem capacidade para 200 ml de água. Olha os copos aqui. Faça um X na quantidade de copos necessários para encher essa jarra. A jarra tem quantos litros vocês acham que tem a jarra? A jarra tem 1 litro. E quantos copos a gente vai precisar? Se são 200 ml, nós vamos precisar de 5 copos, ó. 200, 400, 600, 800, 1000.
1.000 litros de água. Então, nós vamos precisar de 5 copos. Para fazer um bolo, Jaqueline precisa de meio litro de leite. Contorne o recipiente que contém essa quantidade de leite. Então, vocês estão vendo que estão marcados aqui? Então, qual que vocês acham que tem a quantidade que tem meio litro de leite? Tô procurando, É essa aqui, né, ó. E quantos mililitros há em meio litro de leite? 500 ml. Porque se a gente sabe que 1.000 ml é 1 litro, então metade de 1.000 é 500, então é 500 ml, ó. 5. Com 1 litro de suco é possível encher 4 copos. Quantos copos é possível encher com 5 litros de suco? Bom, aqui é fácil, é só a gente fazer 5 vezes 4, que é 20. Por que 20, professora? Por que 5 vezes 4? Se a gente tem 1 litro e enche 4 copos, com 5 litros e 4 copos, 20. É possível encher 20 copos de suco. Quantos baldes de água iguais a este são necessários para encher um recipiente de 10 litros? Ó, tem 2 litros. Como é que a gente pode fazer essa conta? A gente vai dividir 10 por 2. Por quê? Porque é a quantidade que a gente tem. A gente tem que encher 10 litros e a gente tem 2 litros em cada balde. Então, a gente precisa de 5 baldes. Necessários 5 baldes desse para encher um recipiente de 10 litros. É isso mesmo. Página 44. Denise, preocupada com o uso consciente da água, lavou a calçada usando um balde em vez de uma mangueira. Nesse balde cabe, olha o balde dela aqui, 1 litro de água, menos de 1 litro de água ou mais de 1 litro de água? Mais de 1 litro de água, né? 8. Antônio faz entregas usando uma motocicleta. Observe no gráfico a seguir quantos litros de combustível ele usou para abastecer a motocicleta nos 5 primeiros meses do ano. Então, nós temos aqui o gráfico e aqui ao lado os litros de 10 em 10. E aqui os meses, janeiro, fevereiro, março, abril e maio e as quantidades escritas no gráfico. Então, vamos responder. A. Em qual mês Antônio usou mais litros de combustível? Março. Então, vamos escrever. Em qual mês? B. Em qual mês a quantidade de litros de combustível foi a metade da quantidade de litros usada em março? Então, ó, em março ele usou 84 litros. Então, a gente precisa saber a metade de 84. Então, a gente pode fazer 84 dividido por 2, que é 42. E 42 é o mês de fevereiro. Então, fevereiro. Fevereiro foi o mês que ele usou a metade do mês de março. C. Quantos litros de combustível Antônio usou em maio a mais que em janeiro? Então, a gente já sabe que em janeiro foi 35 e em maio foi 54. Então, a gente faz uma subtração, 54 menos 35 para saber. 4 menos 5, a gente não consegue fazer essa conta. 14 menos 5, 9. 4 menos 3, 1. 19 litros a mais ele usou. 19 litros a mais foi o que o Antônio usou em maio. Em janeiro ele usou 35 e em maio 54. São 19 litros a mais. Bom, pessoal, agora eu sei. Reconhecer o quilograma, grama e miligrama como unidades de medida de massa. Iogurte, 170 gramas.
Arroz, 1 quilo. Vitamina, 2 mg. Relacionar as unidades de medida de massa. 1 quilo, 1000 gramas. 1 grama, 1000 gramas. Reconhecer o litro e o mililitro como unidades de medida de capacidade. Água, 2 litros e um suco, 350 ml. Relacionar essas unidades de medida. 1 litro é igual a 1000 ml. E finalizamos mais um conteúdo de matemática por aqui. E na próxima aula de matemática nós vamos ter conteúdo novo aí, ó. Resolução de problemas. Se vocês já quiserem ir vendo do que se trata, acho muito bom. Na próxima videoaula nós vamos ter esse conteúdo novo de matemática. Eu espero vocês, terceiro ano. Até mais!